Voltamos no tempo, onde Rick estava lendo o famoso livro de aventuras de Yamato. Então decide contar a seus pais o sonho de ser um aventureiro. Só que eles não gostam da ideia. Preferem que Rick seja um CLT e vá trabalhar em alguma firma segura. Claro que ele se chateou com isso, mas não perdeu o foco e as esperanças. E até mesmo descobriu que tinha um fator no seu DNA, que o daria alguma habilidade especial. O médico ainda avisa que é raro ter esse fator, porém ele não saberia qual habilidade poderia ser despertada. E Rick fica bem animado por ter algo bem parecido com o de Yamato, e corre feliz para casa por ter algo tão incrível assim. Quando a habilidade se manifestar, vai contar a todos, e assim será um grande aventureiro. Nos dias que se seguem, os amigos de Rick perguntam sobre o seu fator, porém ainda não despertou. No outro dia, a mesma coisa. E mais um ano se passa sem nada. E ele tenta várias coisas, como conjurar coisas da sua mão, mas não funciona. E quando viu, chegou à sua adolescência, sem manifestar uma única habilidade. E seus amigos dizem que existem casos muito raros de, mesmo com o fator, não o despertar, mas o incentivam ainda assim a ser um aventureiro. Afinal, muitos aventureiros não têm habilidades especiais. Então, um dia ele chega em casa e avisa sua mãe que foi contratado para ser recepcionista na guilda de aventureiros. Seu pai fica mega orgulhoso com esse trabalho respeitável, e a mãe até vai preparar um rango gostoso. Nos dias que se seguem, Rick é apresentado ao trabalho de escritório, muitas dificuldades e aprendizados, e ao pouco forma amizades com os aventureiros, e também nunca desistiu de sua habilidade. Anos se passaram. Alice havia sido apresentada ao escritório, e até seus companheiros já estavam formando famílias. Seus pais estavam bem mais velhos, e ele levava uma boa vida. Mas sempre manteve no coração a história de ser um aventureiro. Um dia, ele ajuda sua colega a resolver um trabalho, e é chamado de velhote logo em seguida, e o que deixa bem constrangido. E avisa ela que muitos monstros estão aparecendo na cidade, e é para prepararem as missões necessárias desde já. E quem aparece em seguida é Zaid, se gabando por ter conseguido o ranking B de aventureiro. Claro que Rick se orgulha pelo seu amigo, e o parabeniza por isso. Na noite daquele dia, ele já tá bebaço nas ruas, triste, porque ficou parado nos últimos 14 anos no mesmo lugar. Perto dele, berros são ouvidos. O monstro tinha invadido a cidade, então Rick corre para ver a situação. Era um troll gigante de ranking médio. Na frente do monstro aparece uma pessoa, e rapidamente Rick faz questão de a proteger, pedindo que ali seria perigoso e deveria fugir. Mas a elfa pede para o prata sair um pouquinho da frente, enquanto levanta apenas suas mãos e fatia o monstrengo. Ela agradece por Rick tentar a salvar, porém não precisava se preocupar, porque ela era uma aventureira e brilhava lindamente sob a lua também. Voltando juntos, Rick fica meio sem jeito, já que ela o salvou do ataque, e ela se apresenta como Hannet Elfett. E Rick pergunta qual era o ranking de aventureiro dela. Sendo forte assim, deveria ser no mínimo ranking B, mas ela diz que não, e ele até imagina que era uma ranking A, e errou também. Ela mostra o artefato que representa ser um rank S. Ele não sabe nem reagir, porque ela seria uma das aventureiras lendárias. E sendo tão alta assim no ranking, Rick pergunta algo sério e pede para que ela não ria. Hannet afirma que desde seus 8 anos ela nunca mais soltou uma risada, então estava tudo bem. Isso é meio preocupante, mas tudo bem. Rick contou seu sonho de ser aventureiro e derrotar Kaiser Alsapiete, e que teria até uma habilidade inata, porém ela ainda não despertou. E pergunta se começar agora, poderá ser um aventureiro aos 30 anos? Ela responde que Rick tem muita coragem, o que é bem importante, mas se considerar que nunca treinou a mana, e isso é essencial para aventureiros, se pretende ser um aventureiro a partir de agora, não vai ter sucesso algum. Rick até brinca, ficou mais aliviado. Ouvir isso de alguém lendário o faria desistir do seu sonho. Agradece por contar a verdade e fica feliz em conhecer uma moça tão bela. E até chama ela para sair apenas na brincadeira. E ela aceita numa boa, confirmando o encontro no dia seguinte. E já no dia seguinte, Rick está saltitante pela cidade, todo felizinho por poder ir jantar com uma moça tão linda. E se tudo der certo, poderá até começar a namorar. Mas um berreiro surge. Monstros? Justamente hoje, meu amigo Rick, que azar. O prota corre na direção, e lá vê Hannet trucidando as hordas de invasores. E parece que ele se preocupou à toa. Mas as hordas não param de invadir,
Hannett só pede para Rick dar espaço e ela vai continuar a limpar os monstros, se apresentando como a Dama da Lâmina Talhadora. E joga faca, joga bisturi, joga lâmina, passa rasgando os monstros, parecia um papel para ela. Só que Hannett sente algo e trava. Uma memória de seu passado vem à tona. A imagem de muitas mortes e uma figura lendária à sua frente. Ela sofre ao lembrar disso, e quem aparece para ajudar é Zaid e alguns outros aventureiros da guilda, que entram socando todos os monstros e eles foram enviados pela missão de emergência da guilda. Em meio a essa batalha, Hannett avisa que este lugar é perigoso, um dragão estava se aproximando, e explica que seu corpo tem um trauma e sente quando a magia de um dragão está por perto. E no horizonte, a nobre criatura paira tão majestosa, de fato era um dragão. Fazia sentido agora os monstros estarem tão malucos. Estavam fugindo do rei dos monstros. A criatura pousa no chão, e a galera começa a recuar aos poucos. Essa é uma criatura que mal um grupo de ranking A poderia enfrentar. O mago então assustado lança uma pequena magia no Dragas, e ele se enfurece e esbraveja de aura, derrubando todos os aventureiros. Zaid vê que não podem lutar e manda todos fugirem. Porém, eles acabam batendo em uma barreira. O dragão tem a habilidade de subir barreiras também e não deixar suas presas fugirem. Zaid está aceitando a morte, até que Rick anda aos poucos para frente, e já que todos vão morrer mesmo, ele quer pelo menos enfrentar aquela criatura e morrer como um aventureiro. Mesmo dizendo isso, não fazia ideia de como ficar na frente do bichão, afinal aquele monstro poderia dizimar Rick apenas com um cutucão. Porém, seu sangue ferve em querer ser um aventureiro, ele quer viver desta forma, livre. Então, arremessa uma pedra no dragão, que mal sente esse cutucão. Comovidos por isso, os aventureiros partem para a batalha também. Só que nada que fazem adianta, eles mal arranham o dragão. Zaid então avisa que o Dragas vai usar a baforada, então consegue conjurar a magia de ferro em torno de todos. Após a explosão, todos estão acabados no chão. Hannett fica frustrada que não consegue se mover contra este dragão. E o único que consegue se levantar é Rick, em frangalhos, acabado. Mas seu coração ainda ardia pelo seu sonho. E antes de terminar a frase, é esmagado pelo dragão. Fim do vídeo. Brincadeira, é o que pensávamos. Até que a pata do dragão começa a se erguer. Rick estava levantando, e uma aura esplêndida sai do prota. É tanta mana que ficava visível para os demais. Esta era sua habilidade inata despertando. Ele avisa ao lagarto que agora é a vez dele testar suas novas habilidades. Consegue se defender das baforadas do dragão, e depois de defender de 2 baforadas, enquanto estava acumulando aura suficiente para usar o que chamou de Despertar da Coragem. Um punho extremamente poderoso e cheio de energia, que se projeta como um feixe de energia. E o Dragas perdeu a cabeça, galera. Sim, o Rick apenas arrancou a cabeça do dragão num punho. Logo na sequência, Rick desmaia pelo uso excessivo deste poder. Ele acorda uma semana depois, com extremas dores no seu corpo, e Hannett estava ali, esperando por ele. E ainda explica que todos os circuitos mágicos do seu corpo foram destruídos. Ele estava praticamente dado como morto. Ela estava esperando por ele, para convidá-lo para o seu grupo, o Punho de Orichalcum. Informa que o objetivo do grupo também é derrotar Kaiser Alsapiete, e Rick tem todas as qualificações necessárias para se juntar a eles. Afinal, ele é corajoso, é forte, e agora sua habilidade já tinha sido demonstrada. E com o grupo, ele poderia ficar ainda mais forte. E agora, ela garante que ele poderá sim se tornar um aventureiro. E é a primeira vez que Rick ouve essas palavras na sua vida inteira. Então, cai em lágrimas.